Essa é uma dimensão importante. A reação das elites criolhas foi tão dura, foi tão resistente em relação ao perfil desses imigrantes que chegaram à Argentina, foi uma reação tão violenta, às vezes, que a segunda geração, ou seja, os filhos desses imigrantes que viajaram para lá, que atravessaram o Oceano Atlântico, os filhos dos imigrantes muitas vezes procuraram se fazer assimilar pela sociedade argentina, procurando incorporar a identidade, procurando incorporar os códigos necessários para se tornar argentino e não mais um imigrante ali sempre externo, sempre colocado de uma forma separada do restante da sociedade. Então esse processo é um processo também muito interessante de se observar. Por um lado, esses imigrantes são combativos e por outro também há esse processo de um conflito de gerações em que os filhos procuravam se fazer assimilar, procuravam um reconhecimento, procuravam ingressar nessa sociedade, enquanto muitas vezes a primeira geração era leal à sua pátria de origem, reafirmava a sua língua, reafirmava os seus hábitos, reafirmava os seus heróis, e isso muitas vezes redundou em um conflito de gerações. Bom, então, falando um pouquinho agora sobre Buenos Aires como uma cidade que se moderniza na virada do século XIX para o XX. Essa modernização, como eu disse, é uma modernização que se deve ao crescimento demográfico, que se deve ao impacto dessa modernização econômica, que vai diversificando as atividades, que vai incrementando o papel do porto. E, ao mesmo tempo, essa modernização se deve a novos hábitos e a novas configurações urbanísticas. Em termos dos novos hábitos, essas elites que antes viviam na grande aldeia, nessa Buenos Aires pré-explosão demográfica, nessa Buenos Aires ainda de um momento em que ela tinha sua importância, mas rivalizava com as províncias, ainda não era uma elite plenamente vitoriosa. Muito bem, essa elite que antes vivia uma vida muito fechada, de hábitos que praticamente se restringiam às saídas dominicais para ir à igreja, o catolicismo era uma referência importante, eram famílias que se visitavam e que se conheciam. As famílias tradicionais da cidade eram famílias que tinham nome, sobrenome e podiam ser facilmente identificadas. Essa situação se transforma a partir de 1880. Essas famílias, então, são famílias que também vão se multiplicar e já não são aquelas poucas famílias facilmente identificáveis. Essas famílias enriquecem de uma forma extraordinária e assumem hábitos de ostentação. Essa ostentação está presente em toda a literatura que descreve Buenos Aires nesse período, essa Buenos Aires da chamada Belle Époque. Por exemplo, em um livro que foi escrito na época na Argentina, no início do século XX, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a indústria editorial e vou voltar a esse livro. Esse livro se chama Estela, foi escrito sob o pseudônimo de César Duhagen, mas na verdade foi escrito por uma mulher chamada Emma de la Barra, e ele foi publicado por uma coleção de livros lançada pelo principal jornal argentino, La Nación. Essa coleção foi lançada pelo jornal La Nación em 1901 e ela se chamava Biblioteca de la Nación, a Biblioteca de la Nación. Era uma coleção que editou ao longo de praticamente 20 anos, biblioteca aqui no sentido de coleção, tá? Muitas vezes as coleções argentinas levavam, vou pôr aqui com letra maiúscula, porque o nome do jornal é La Nación, levavam o nome de biblioteca. Essa coleção, lançada em 1901, foi uma coleção que ao longo de 20 anos editou mais de 800 títulos.
mais de 800 títulos. E a tiragem desses títulos era uma tiragem grande, sendo que dos 800 e poucos títulos publicados, o Stella foi um verdadeiro best-seller, foi provavelmente o livro mais vendido de La Nación. La Nación publicou muitos livros estrangeiros, ou livros da Espanha, publicados agora também na Argentina, ou livros escritos em outros idiomas traduzidos ao espanhol. E ao lado desses livros estrangeiros publicados agora in loco, a Biblioteca de La Nación também publicou autores nacionais, alguns poucos autores nacionais. Houve mais autores estrangeiros do que autores nacionais. Isso é muito interessante porque a Biblioteca de La Nación ajudava a criar espaço para que escritores nacionais publicassem no seu próprio país. No século XIX era muito comum que um escritor argentino quisesse publicar a sua obra no exterior. Hugo Wost, por exemplo, que foi um escritor argentino que vendia muito desde sempre, publicou os seus primeiros romances na Espanha. Teve gente que publicou seus romances na França, não havia casas de edição que dessem conta dessa nova demanda. E La Nación, então, abriu esse espaço para esse tipo de afirmação de uma literatura nacional. Não é à toa que, não, claro que em razão exclusivamente disso, né? A questão é complexa e há várias razões para isso, mas não é à toa que a literatura argentina vai ganhando força e dinamismo nesses anos 1910 e nos anos 1920, a literatura argentina, ou seja, uma literatura nacional argentina, já tinha um furor extraordinário. Grandes escritores, muitas revistas, muitos livros publicados in loco, e a literatura argentina afirma, portanto, a sua vitalidade já nos anos 20. É claro que essa força da literatura nacional argentina esteve também relacionada às oportunidades do mercado editorial que se desenvolveram a partir de princípios do século XX. Havia já, como eu disse, impressores e editores no século XIX, mas a partir do início do século XX, isso aparece com mais clareza. E depois, na década de 1930, com a Guerra Civil Espanhola, a Argentina praticamente substitui a Espanha como principal centro de edição de livros em espanhol. A Espanha mergulhada na Guerra Civil e as editoras argentinas assumem esse lugar ao mesmo tempo em que exilados da Guerra Civil vieram para a Argentina ou para fundar editoras ou para trabalhar em editoras que já existiam e ajudaram, então, as editoras argentinas a dar um salto ainda maior. Bom, voltando ao Stella, o que tem a ver o Stella com tudo isso? O Stella é um dos romances escrito no ano de 1905 e um romance que também faz referência a essa prática ostentatória que se torna comum às oligarquias argentinas, especialmente a essas oligarquias sediadas em Buenos Aires a partir da virada do século XIX para o XX. Essa ostentação se manifestava de diversas formas. Se manifestava, por exemplo, na prática de se viajar à França uma vez por ano, praticamente, levando-se para essa temporada na França a família inteira junto e muitas vezes, inclusive, isso está em vários autores, levando também uma vaca para garantir que as crianças teriam o leite argentino garantido, né? Isso é citado sempre como um exemplo dos excessos praticados por essa oligarquia. Então, essa ida para a França por alguns meses por ano e a vaca ia junto para fornecer o leite. Ao mesmo tempo, essas oligarquias passam a mudar de bairro, a construir para si novas casas, por exemplo, na Praça San Martín, que é um lugar nobre da cidade de Buenos Aires, mas que não era tão nobre assim no final do século XIX, quando ainda Buenos Aires era uma grande aldeia. A Praça San Martín vai se tornar um lugar de elite, um lugar elegante, um lugar sintonizado com as novas tendências da arquitetura
em virtude também da ida dessas elites que constroem para si verdadeiros palacetes, muitas vezes palacetes encomendados a arquitetos franceses. Paris era a grande referência e esses palacetes, então, com todo um estilo arquitetônico francês, abrigam essas elites em novos bairros que têm praças, separando as casas, em que essas elites podem passear e podem desfilar. E o que é característico também desse momento é uma valorização do espaço público em que essas pessoas podiam aparecer, podiam se mostrar, podiam se fazer admirar pelos transeuntes. E ao mesmo tempo em que elas caminham pelas calçadas, caminham pelos parques e as calçadas largas e os parques e as praças vão fazendo parte dos investimentos públicos urbanísticos em Buenos Aires, especialmente no ano de 1902, o Torquato de Alvear é responsável por uma reforma urbanística que não começa aí, que já vem acontecendo antes, mas em 1902 o Torquato de Alvear de fato implementa mudanças importantes na organização da cidade de Buenos Aires que obedecem ao modelo da reforma urbanística de Paris nos anos 1860. A reforma encabeçada, como vocês sabem, pelo Haussmann, ou pelo Haussmann, como dizem os franceses. E, assim como em Paris, a reforma urbanística de Buenos Aires tem um propósito fundamental que é o de tornar a cidade permeável, transitável, elegante, com simetria entre as ruas, com ruas e avenidas que desembocavam em grandes praças, com toda uma concepção de uma cidade que se harmoniza no seu conjunto. E nessa harmonia não cabem vielas tortuosas, casas que se amontoavam, grudadas umas nas outras, não cabem ruas em que a ordem pública não pudesse passar, vigiar e, portanto, transitar. Aquela reflexão toda que vem do Foucault, e há vários autores que se inspiram no Foucault para fazer esse tipo de reflexão a respeito de estratégias de controle social, estratégias de normatização dos costumes, dos hábitos, das formas de morar, das formas de se portar. Tudo isso está relacionado a essas reformas urbanísticas que aconteceram em várias partes do mundo, que aconteceram em Paris, em Buenos Aires e, por exemplo, no Rio de Janeiro, como vocês sabem. Ou seja, esse critério da elegância, esse critério da visibilidade, do espaço aberto em que as pessoas, os cidadãos pudessem desfilar com condutas condizentes com esse novo momento, condizentes com essa concepção de cidade, do público, da elegância, da civilidade. Então, o tecido urbano deveria permitir, favorecer esse tipo de conduta dos cidadãos normatizados e aqueles que fugissem à norma, aqueles que fugissem à normalidade deveriam ser corrigidos. E é por isso que as instituições todas de controle da anormalidade ganham espaço nesse momento. Então, há sanatórios para os loucos, há orfanatos para as crianças abandonadas e assim por diante. Todos aqueles que escapavam a esse ideal de civilidade do cidadão deviam ser enclausurados e deveriam então ser objeto de uma intervenção normatizadora. Quem faria essa intervenção normatizadora e quem dizia o que era normal e quem não era? Que tipo de critério servia para se definir esses padrões de normalidade? Como vocês também já sabem, porque esse é um tema que aparece em relação às várias disciplinas e aos vários países do mundo nessa virada do século XIX para o XX, o parâmetro para essa intervenção era a ciência. E quem fazia a intervenção fazia em nome da ciência, em nome de um conhecimento científico, objetivo, técnico, que estabelecia a linha de fronteira entre o louco e aquele que era são, entre a criança comportada e a criança desregrada,
entre as mulheres de bem e as prostitutas, né? Há toda uma ação contra a prostituição, como vocês sabem, também todo um discurso, enfim, para sanar essas regiões de boemia, de bagunça, de enfim, de um mundo que escapava a esse conceito de normalidade, de civilidade, de ciência, de clareza. E por isso é que as vielas tortuosas não eram bem vistas, porque era preciso que a cidade pudesse ser observada. Né? E aquela imagem do Foucault a respeito do panóptico, em que todos se sentem vigiados, e isso seria o mais eficaz de todos os poderes, porque é um micropoder que, na verdade, o sujeito introjeta. E a partir do momento em que ele introjeta, pode não ter ninguém olhando, mas ele se autopolicia. Então, essa noção também se aplica a uma reflexão sobre a reforma urbanística em curso em Buenos Aires nesse período. Com o tempo, essa população dos conventílios também vai ser, de alguma forma, dispersa, e os conventílios, com aqueles hábitos considerados hábitos insalubres, considerados imorais, imagine a família inteira apinhada num quarto só, não pode, tem que separar, isso tudo vai também entrar em cena em relação aos conventílios, e aos poucos, na medida em que o bonde se difundiu em Buenos Aires, esses setores populares tiveram a possibilidade de morar em bairros mais distantes do centro, porque o bonde fazia essa comunicação com o centro. E quando eles se fixam em bairros mais distantes, já o padrão de moradia, o padrão de comportamento em relação a esse espaço privado era outro. E há estudos muito interessantes sobre isso, a gente vai voltar a esse assunto no curso de América 2. Ele acontece em relação à França, por exemplo, nos livros da Michelle Perrault, quando ela mostra o que são esses camponeses que vieram do campo para morar nos cortiços de Paris no início do século XIX e quem eram esses ex-camponeses em Paris no final do século XIX. E ela também mostra essa mudança de padrão de moradia, de organização da família, quando a lógica normatizadora que vem da fábrica, que vem de uma normatização que traz disciplina para a vida do trabalhador para além dos muros da fábrica, né? Também uma discussão interessante que o Thompson faz, a disciplina do trabalhador não pode se restringir à fábrica, porque senão ela não é eficaz. Ela tem que extrapolar o mundo da fábrica e alcançar o espaço privado, doméstico desse trabalhador. Então, isso tudo vai modificando aos poucos o ambiente dos conventílios. Ainda então, voltando às elites, o que nós temos é uma condição de elites que usam esse espaço agora das calçadas, das avenidas, dos parques, dos cafés. Os cafés lembram do espaço público, aquela noção do Habermas. Os cafés vão se multiplicando por Buenos Aires e são espaços de encontro, são espaços de ostentação. E, por outro lado, além dos cafés, o Teatro Colón em Buenos Aires, que é construído no final do século XIX, ele tem uma primeira sede, depois se muda para a sede definitiva, onde ele está até hoje, que recebe as grandes companhias de ópera europeias. É um teatro que recebe o que há de melhor no mundo da música e das artes em toda a Europa e nas Américas. Não é à toa que, para uma geração de elite brasileira dos anos 20, o máximo, o suprassumo era visitar Buenos Aires, né? Você não precisava ir para Nova York ou ir para Paris ou Londres. Buenos Aires era o top em termos de fruição cultural, de elegância. De fato, a cidade incorpora todos esses signos de pertencer a um circuito ocidental, civilizado e sofisticado. O Teatro Colón, até hoje, situado em um prédio elegante neoclássico, e a arquitetura neoclássica foi a chave para essas intervenções de grandes prédios públicos, de grandes prédios com todo um peso simbólico que davam, portanto, o tom a essa cidade que surgia. Além do Teatro Colón, eu chamo a atenção de vocês para a Catedral de
Buenos Aires, na Praça de Maio, que foi construída bem antes, porque a Catedral de Buenos Aires vem da época do Rivadavia, mas o Rivadavia já antecipando essa concepção de cidade de Buenos Aires inspirada em Paris. E ele, para mandar construir a Catedral de Buenos Aires, se mirou na chamada Madeleine. Madeleine é o nome daquela construção neoclássica com as torres greco-romanas em Paris, Madeleine, que havia sido construída pouco tempo antes e que se trata, na verdade, na França, de um templo que recupera toda uma concepção arquitetônica do mundo clássico greco-romano. E, portanto, compondo isso que nós chamamos de um estilo neoclássico, que tem as colunas, que tem aquele pórtico com as pedras esculpidas, e é isso que é levado à Catedral de Buenos Aires, que é belíssima e que faz parte desse complexo da Praça de Maio, que abriga os edifícios simbólicos do poder. Então, essa arquitetura neoclássica também faz parte desse desfile de elegância, de requinte das elites portenhas. E um último exemplo que eu vou citar aqui, o Jockey Club. Buenos Aires tinha um Jockey Club que se tornou também um ponto de encontro dessas elites, onde elas iam aos bailes, às corridas e ali, portanto, mostravam toda a sua atmosfera cosmopolita, toda a sua abundância de recursos, de possibilidades. E como mostra esse romance aqui, esse romance faz a crítica desse modelo de elite, isso já em 1905, com uma futilidade, uma superficialidade muito grande. Esse romance conta a história de duas jovens irmãs, filhas de uma senhora que pertencia a essa elite criolha de Buenos Aires, portanto, parte dessa oligarquia, e um naturalista da Noruega que, passando por Buenos Aires, conhece essa mulher, se apaixona por ela e eles vão juntos para a Noruega. E as filhas são criadas lá. Mas a mãe morre, lá pelas tantas o pai morre e elas voltam para ser criadas, para terminar a sua criação, junto da família portenha. Mas elas vêm com toda uma formação ilustrada de um naturalista norueguês que prezava a ciência, que prezava a natureza, que conhecia toda a alta cultura europeia, essa é a visão do livro, e chegam a Buenos Aires e tem um choque com os hábitos da sua família de sangue, que cultivava coisas, na opinião da Estela e da sua irmã Alejandra, muito frívolas, muito frívolas. Então, mas o cenário é esse. Ela fala do Jockey Club, ela fala do Teatro Colón, enfim, esse é o cenário.